Neste domingo, na solenidade de Pedro e de Paulo, estes apóstolos que são exemplos para nós, que buscamos seguir Jesus, pois enfrentaram perseguições e deram a vida por amor a Cristo. Pedro foi fiel à missão de conduzir a igreja que o Senhor lhe confiou. Paulo, que nos ensinou o grande amor ao Evangelho. Hoje, recordamos também nosso querido Papa Francisco, em sua missão de conduzir a igreja em nossos dias. Com alegria, iniciemos essa Santa Eucaristia cantando. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, o sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Nós somos transportados da morte à vida pelo amor dos irmãos. Vamos amar até nossos inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, um sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa Eucaristia aqui na Catedral de Santa Águida. Acolha todos vocês presentes aqui nesta catedral, mas também aqueles que nos acolhem pelas nossas rádios e também pelas redes sociais. Eu, a semana passada, estive na Paraíba, lá em Caraúbas, e as comunidades de lá, de repente, começou a dizer: nós acompanhamos a missa da catedral às 7 horas da manhã. E aí a mulher disse assim, para não dizer que nós estamos dizendo mentira, o senhor, quando termina a missa, diz: Dona Maria, cuidado para não queimar o feijão. Aí eu não tive, né? Eu quero saudar as comunidades que estão fora do território de nossa paróquia, da nossa diocese, e sempre reza e acompanha conosco. Minha saudação fraterna hoje também ao Padre João Paulo, pároco do Brejo da Madre de Deus, que tem o seu aniversário. Padre Adijailson da Pedra, que tem o seu aniversário de ordenação sacerdotal. No dia 30, o nosso querido decano, Padre Reginaldo, celebrou 59 anos de sacerdócio. 59 anos de sacerdócio. A salva de palmas aos aniversariantes. Na Eucaristia de hoje,
festa de Pedro e Paulo, queremos também agradecer a Deus a ordenação episcopal do Dom Geraldo Freire. Foi no dia 1º, lá em Cruzeiro do Nordeste, com muita chuva, como foi há 22 anos atrás, no mesmo dia que ele foi ordenado sacerdote. Um agradecimento a todas as comunidades, a todas as pessoas que colaboraram para pudéssemos celebrar com tanta dignidade, com tanta alegria, a ordenação de Dom Geraldo Freire, bispo nomeado para Iguatu. Quero desejar a todos vocês, meus irmãos e irmãs, que Deus nos dê a graça e a força nesta celebração, seguirmos o olhar, o coração de Pedro e Paulo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a ternura do Deus, o nosso Pai, e a luz do Espírito Santo que esteja no coração de cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nos coloquemos diante da misericórdia do nosso Deus, pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade. Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade. O Deus rico em misericórdia, Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As primeiras comunidades cristãs foram marcadas pela perseguição, a perseverança na fé e o testemunho de Jesus, o Filho de Deus. Alicerçam a igreja que lhe garante o prêmio prometido pelo Senhor. Ouçamos atentamente as leituras proclamadas. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus.
todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, terminamos o mês de junho, ou o mês joanino, com as festas que nós chamamos de junina, mas não é junina, o nome certo é festa joanina, porque é do ciclo de São João, que é o centro deste mês de junho que nós acabamos de celebrar e que celebramos no nosso querido Nordeste com muita alegria, com muita festa, com muita dança, com muita comida, com muita presença fraterna de parentes, amigos, conhecidos que vêm nos visitar. A igreja no Brasil optou para a festa de Pedro e Paulo, que ela não acontecesse liturgicamente no dia 29, mas no primeiro domingo depois do dia 29. Por isso nós celebramos hoje a solenidade de Pedro e Paulo, porque a igreja no Brasil entendeu que esta solenidade é muito importante para a reflexão das nossas comunidades, para o caminhar nosso como discípulo e missionário. Este novo mês que estamos iniciando, o mês de julho, o Papa Francisco coloca para nós como intenção do mês rezar pelos idosos, porque vamos celebrar depois Joaquim e Ana, não é? Então ele pede nesse mês que as nossas comunidades rezem e pensem, façam uma reflexão também sobre a vida dos nossos idosos. Pois bem, meus irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje mostra para nós os desafios da missão da igreja primitiva, das primeiras comunidades, e como Pedro assume o seu ministério em uma realidade de hostilidade, de perseguição. Deus sempre cuida dos seus eleitos, em todas as suas circunstâncias. Nos recorda a primeira leitura. Interessante que Pedro está na prisão e a comunidade está reunida em oração.
É um tempo difícil, um tempo de perseguição. E o Papa Francisco, ao celebrar no dia 29 a festa de Pedro e Paulo, retoma o texto dos Atos dos Apóstolos, a frase em que o anjo diz a Pedro: ergue-te depressa, levanta-te depressa. E diz que todas as correntes caem, as portas se abrem, não é? E o anjo leva Pedro para fora da prisão. O Papa recorda para nós que esta palavra, ergue-te depressa, é para todos nós hoje. E muitas vezes nos sentimos em uma prisão. E se o salmo que cantamos bonito, todos os temores me livrou o Senhor Deus. São tantos os temores que nos impedem de anunciar a boa nova do Evangelho. E nos faz paralíticos, presos, trancados, fechados, com medo do anúncio da boa nova. Principalmente num tempo de perseguição, principalmente num tempo de hostilidade. Vocês sabem que hoje, quando você fala das coisas do Evangelho, quando você fala das coisas de Jesus, não é? Há muita hostilidade. Porque querem um pouco um Jesus, diz o Papa Francisco, destilado. Não é? Um Jesus destilado, que não incomode o modo nosso de viver. É importante que cada um de nós também na festa de hoje, olhando para Pedro, nós pudéssemos pedir esta graça. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Que a gente não tivesse medo de testemunhar e de anunciar o Evangelho. Porque o anjo está sempre junto de nós, o anjo do Senhor. E a gente poderia dizer, o próprio Jesus está ao nosso lado, dizendo para a gente, ergue-te depressa, levanta-te, encorajem, vá. E Ele nos ajuda a quebrar todas as correntes, abrir todas as portas para anunciar o Evangelho. A segunda leitura de hoje é a retirada da carta de Paulo e ao seu irmão na fé, Timóteo. E ela é escrita assim numa forma de testamento, como se Paulo estivesse fazendo um balanço final da sua vida apostólica. A carta recorda o chamado de Paulo, a sua resposta generosa ao Senhor, que foi para uma vida inteira. E por isso ele vai dizer, combati o bom combate, combati a boa batalha. E o Papa Francisco, ao celebrar também no dia 29, nos recorda esta frase da carta de Paulo a Timóteo. É que a vida é um combate, é uma luta. E como é que nós podemos enfrentar as nossas lutas de cada dia na vivência da fé? É guardando justamente a palavra do Senhor, guardando a fé, guardando a boa nova no Evangelho, do Evangelho no nosso coração, colocando esta palavra dentro de nós, a ponto da gente poder dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então vamos pedir também na festa de hoje esta graça, de nós podermos também combater o bom combate. Não é com a violência das armas, da espada, da perseguição, da hostilidade, da intolerância, mas é combater o bom combate com a caridade, com a fraternidade, com a justiça, com o amor, com o perdão. Porque esta palavra de Deus está gravada em nossos corações. Mas, meus queridos irmãos, a partir do Evangelho de hoje e da festa, eu queria também refletir para mim, para você, para todos nós, o caminho que esses dois homens fizeram no seu itinerário de seguimento de Jesus. Porque a gente sempre, quando olha o santo, a gente acha que tudo está muito pronto, não é? E a primeira coisa que esses dois personagens, Pedro e Paulo, nos ensinam, é que não é muito fácil aceitar a mensagem de Jesus e segui-lo. Não foi fácil para Pedro e Paulo aceitar a mensagem de Jesus e segui-lo. Precisamente os dois foram os mais resistentes.
a mensagem de Jesus. Cada um à sua maneira, na hora de dar o passo e aceitar o verdadeiro Jesus. Tanto Pedro como Paulo eram pessoas muito religiosas e que se encontravam muito confortáveis dentro da sua religião, no seu judaísmo. O encontro com Jesus, a gente pode dizer, desbaratou essa segurança. Na imagem de Paulo caiu do cavalo. Segurança de Paulo, caiu do cavalo. E faz com que Pedro e Paulo entrem na dinâmica de uma autêntica relação com o mestre da Galileia. Pedro, com sua espontaneidade, não perde a ocasião de manifestar sua oposição àquilo que o mestre diz. Olha, o Filho do Homem vai ser preso. Deus, tira esse negócio, nada disso. Nada de ser preso, ser morto. Na verdade, Pedro sonhava com um Messias que fosse um guerreiro, que pegasse a espada. Por isso, na hora que Jesus é preso, ele lá no horto, ele pega da espada e corta a orelha. Soldado. Então, ele está sempre em oposição a Jesus. Toda oposição. Muito espontâneo. Pedro ouve o anjo do Senhor dizer-lhe: ergue-te depressa, para sair da prisão. Mas a grande mudança de Pedro vai ser naquele momento da pesca, depois da ressurreição. Ele diz: eu vou pescar. Os outros dizem: nós também vamos. Pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. E tinha, de repente, vê uma pessoa lá da margem que diz: escute, jogue a rede do outro lado, como se eles não soubessem, eram pescadores experientes. Diz que puxaram tantos peixes, não foi assim? E João, não fala que é João, fala: o discípulo amado disse: é o Senhor, é o Senhor. E Pedro, diz o texto, estava nu, veste a sua roupa e pula na água. Achei, por que pular na água e vestir a roupa para molhar? Pedro está nu porque ainda não tinha compreendido quem era o Senhor, o ressuscitado. Não tinha compreendido, não tinha dado o tudo no seguimento de Jesus. Por isso lá, João 21 vai dizer depois que Jesus diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuida dos meus irmãos. São três vezes a pergunta que é feita e que balança Pedro. E no final, depois de dizer que também ele, como seguidor, como discípulo, como apóstolo, vai passar pelo sofrimento e pela cruz. E aí Pedro vai dizer, e Jesus diz a última palavra: segue-me, já no finalzinho. E Pedro vai compreender, que Pedro vai entender que precisa erguer-se depressa para a fidelidade a anunciar o Evangelho de Jesus. Paulo foi também um fanático na defesa da religião, como muitos nós temos hoje, né? Tem muita gente que é fanática, e se for preciso passa a mão na espada e quem corta o pescoço do outro. Era um fanático na religião. Por defender o judaísmo, se converteu em perseguidor de todos aqueles que seguiam a maior heresia surgida no judaísmo. Qual era a maior heresia que surgiu no judaísmo? Os seguidores do caminho, os cristãos. Pedro não perseguiu porque era ruim, não, ele perseguiu por causa da religião que ele acreditava. Por isso ele foi atrás, perseguiu, matou, prendeu. Mas no encontro de Damasco com o Senhor, com o ressuscitado, Pedro cai do cavalo, transforma a sua vida, muda a sua vida. Depois ele mesmo vai dizer, no itinerário do caminho, do discipulado, ele mesmo vai dizer: eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal que eu não quero. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, para nós hoje, discípulos de Jesus,
Nada está pronto, nada está acabado. O nosso peregrinar de discípulos missionários não é pronto. Derrubou a água na minha cabeça, fui batizado, está tudo pronto. Botou óleo na mão, está tudo acabado. Botou óleo na cabeça, está... Não, é um caminho de fidelidade, de resposta, que tem que ser dado a este Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mais ainda, pode-se perceber claramente nos evangelhos os obstáculos que eles tiveram de superar para passar do conhecimento de Jesus à vivência de Jesus, de tudo aquilo que ele pregou. Uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu viver aquilo que ele pregou. Essa dificuldade que Pedro e Paulo tiveram para seguir Jesus pode ser de muita ajuda para nós hoje. Pedro, antes da experiência da Páscoa, seguia um Jesus que se encaixava nos seus ideais e interesses, de bom judeu. Paulo, antes da queda do caminho de Damasco, servia ao Deus do Antigo Testamento, que estava a anos-luz do Deus que Jesus anuncia. Não serve para nada, meus queridos irmãos e irmãs, seguir Jesus sem conhecê-lo a fundo, identificando-nos com o seu modo de ser e de viver. Não adianta ficar citando frase de Jesus por aí afora, se eu não me identifico com o seu modo de ser e de viver. Só depois de termos superado os nossos prejuízos, os nossos julgamentos, é que nós estaremos preparados para deparar ou para despertar nos outros o desejo de viver o mesmo segmento. Por que nós temos dificuldade de fazer com que os outros, eu estou falando de dificuldade, às vezes dentro da nossa própria casa. Por que nós temos dificuldade de que os outros também se coloquem no segmento? É porque muitas vezes nós sabemos muito de Jesus, da sua história, das suas coisas, mas ainda não nos identificamos com o seu modo de ser e com o seu modo de viver. Todos nós temos que passar pelo doloroso processo de maturação da fé, pelo qual passaram Pedro e Paulo. No caso deles, a dificuldade se agravou porque os dois tiveram que dar um salto de uma religião centrada na lei para uma experiência interior de seguimento, o que não é, em nenhum caso, algo muito fácil e cômodo. Passar de uma religião centrada na lei, cumpro todas as leis, faço para uma religião do interior, do segmento do interior, da aprendizagem de uma doutrina, a vivência do segmento de uma pessoa. Há um grande percurso que todos nós precisamos fazer. A doutrina para segmento de uma pessoa. Por isso hoje se fala em catecumenato. Os adultos que não foram batizados, não foram crismados, não fizeram a primeira comunhão, é preciso fazer se estão dispostos a seguir uma pessoa. E não se sabe um bocado de doutrina, do catecismo. E o Papa Francisco tem insistido que a questão do casamento também não deve ser 3 dias de cursinho, mas deve ser um catecumenato, sabendo se aqueles dois da família têm disposição para o seguimento de uma pessoa, que é Jesus. E não se sabe uma porção de doutrina. Sem essa passagem, a fé se converte em pura teoria, que torna estéril a nossa vida e também não seduz os outros. E talvez esteja aqui a causa de muitos fracassos no nosso caminho de evangelização. Ainda ontem, encontrando com os sacerdotes, os padres, nós estávamos conversando sobre isso, não é? E muitas vezes nós na paróquia, enquanto padres, não levamos o povo para seguir uma pessoa, Jesus, mas para seguir a mim, eu. E tanto é que quando o padre vai embora, cai tudo.
Muita gente não vem mais na igreja, abandona tudo, né? E talvez esteja aí o grande nó do nosso processo de evangelização. Estamos mais preocupados em passar uma doutrina, uma moral, uma religião, e não deixamos transparecer em nossas vidas que somos seguidores daquele que é a rocha do nosso interior, Jesus. Celebrar os apóstolos Pedro e Paulo é um testemunho de fé na igreja, una, santa, católica e apostólica. Pedro é efetivamente a pedra que se apoia diretamente sobre a pedra angular, que é Cristo. Pedro e Paulo são os últimos elos de uma corrente que nos liga a Jesus. Celebrando Pedro e Paulo, celebramos os fundadores da nossa fé, os progenitores do povo cristão. Pensamos hoje, meus irmãos e irmãs, em nossas assembleias, em nossas orações, que o Senhor derrame sua graça sobre o Santo Padre, o Papa Francisco. E Deus faça dele uma autêntica testemunha, um ouvinte por excelência da palavra, a fim de que ele possa conduzir a barca de Pedro, que é a igreja, com firmeza, com ternura, pelo mar tempestuoso de uma existência odierna. Peçamos também por nós, que sejamos boas ovelhas, que acolhem a voz do pastor com docilidade e bom coração. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Creio em Deus Pai, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com o coração cheios de confiança, dirijamos ao Pai do céu as nossas preces. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Dai, Senhor, a nossa fé. Pelo nosso Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que ele confirme na fé aos seus irmãos e seja sinal da sua unidade da Igreja, oremos. Dai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo mal, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade paroquial, para que ela viva na paz e na concórdia, e bendiga a Deus que está nos céus, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Tudo isso pedimos ao Pai por Jesus, o seu Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu pensamento, a minha força, minha fraqueza. Eu fui chamado para a doação. Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Seguir terá que sofrer, tomar a cruz e ser pregado. A cruz sem ti, quem vai suportar? Porém contigo não é nada. Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Reze, meu irmão e minha irmã, para que as nossas ofertas, o nosso coração, o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas,
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, esse indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele vos oferece conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós nas suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cício, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João, Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos, de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. E dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcado com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedi a felicidade, a luz e a paz.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. De todos nós, pecadores, que confiamos na vossa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alessandro, Marcelino, Pedro, Felicidade Perpétua, Águida, Eluzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Ele não cessai de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida até a vida eterna. Amém. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro
Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuni-se o povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro. Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro, pela fé que professou. Esta fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro. Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro. Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro. Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Todos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, e perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor,
sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus para que nós tenhamos a coragem, como Pedro e Paulo, de vivermos na fidelidade no dia a dia de nossas vidas. Rezemos também hoje, não esqueçamos de lembrar do Papa Francisco. Hoje é dia da gente rezar também pelo Papa. Peçamos que Deus o fortaleça, dê saúde, para ele continuar sendo esta presença animadora no anúncio do Evangelho no nosso mundo. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, cuja solenidade estamos celebrando, que desça sobre todos nós, a nossa casa, a nossa família, as nossas comunidades, a bênção do Deus cheio de bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não vai esquecer, Dona Maria, cuidado para não queimar o feijão, viu? A alegria do Senhor seja a vossa força, e em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria pura e santa, aos olhos do Senhor, por Deus foste escolhida para seres mãe da vida, mãe do Salvador. Ao sermos chamados como tu, seguimos a luz dos passos seus e estamos aqui dizendo sim.